É isso. E voltando então aqui para os slides, esse seria o primeiro slide da nossa aula de hoje. Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta por enquanto, nenhum comentário, podemos começar vendo as expressões literais, né? Quer dizer, primeiro a gente viu as expressões aritméticas, depois, na aula passada, né, a gente viu as expressões lógicas, e hoje a gente vai tratar apenas de expressões literais, né? O que é isso aqui? O que são essas expressões literais? Quer dizer, na aula de hoje, a gente vai trabalhar só com informações, né? Valores literais. O que é um literal? É um conjunto de caracteres, né? Também, os literais também são conhecidos como strings, ok? Muito comum em computação, né, se falar string. Então, é só com isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, vamos lá. Acompanhando aqui pelos slides, né, eu coloquei uma primeira afirmação, né, dizendo aqui, ó, as expressões literais são formadas por operadores literais e operandos que são constantes e ou variáveis do tipo literal, né? Então, a primeira operação, o primeiro operador com literais que a gente vai ver hoje é a operação de concatenação, tá? O que é isso aí? Ó, eu coloquei no slide assim. Ó. Supondo que A e B são duas variáveis literais que armazenam texto, né? A operação de concatenação ela fornece como resultado um único literal formado pelo conteúdo de A seguido do conteúdo de B, né? Então, a operação de concatenação, ela junta dois literais em um único literal. É exatamente isso que ela faz. Junta literais, tá? Fica um seguido do outro. Temos um exemplo aqui, ó. No próprio Python, e vocês estão vendo o símbolo de maior, 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 né? Então eu estou digitando aquilo ali, ou lá naquela janelinha do idle, ó, onde tem o maior, 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 né? Ou então lá no meu terminal aqui, ó, maior, 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 do mesmo jeito, certo? Tanto faz. Bom, então eu cheguei lá, ó, na janela de comandos e digitei A recebe, digam recebe, né, gente? Não digam igual. Igual, vamos deixar para o operador relacional, né, de igualdade, né? Então tá. A recebe, entre aspas, que pode ser ou simples ou duplas, a palavra resultado. Dei enter. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar a variável A minúsculo e vai armazenar a palavra resultado, né, na variável A. Bom, depois eu digitei assim, ó, B recebe, entre aspas, espaço, dá, espaço, prova. Quando eu dou Enter, o Python vai criar uma outra variável, que é o B minúsculo, que armazena o literal, espaço, dá, espaço, prova. Certo? Bom, aí depois eu digito assim, ó, a variável C recebe A mais B. Enter. Quando eu digito isso e dou Enter, ele vai criar a variável C, que é o resultado da concatenação entre A e B. Ou seja, vai ser o A seguido do B. Se eu pergunto quem é a variável C, ó, C Enter, ele mostra que o conteúdo dela é resultado da prova. Quer dizer, eu concatenei os dois literais, né? Os dois textos. Ok? Vamos fazer isso. Não gosto de ficar
olhando assim feito, não. Gosto de fazer, e aí eu vou pensando em outras coisas, outras aqui, né? Limpa a tela, mas não apaga as variáveis, né? Que estavam lá. Se eu perguntar quem é o A, ele está lá, ó. Quem é o B, ele está lá. Quer dizer, o Ctrl L é só para limpar a tela, né? Ok. Muito bem. Então, quer dizer, eu criei a variável A, ó, A recebe. Então, vendo que esse espaço antes e depois do recebe, né? É opcional. Eu fiz lá com aspas simples, vou fazer com aspas duplas aqui, ó. Resultado. Vou fechar aqui as aspas. Enter. Parece que ele não fez nada, né? Mas fez sim. Se eu perguntar quem é o A minúsculo, ó, ele vai dizer que é o resultado. Ele mostra entre aspas simples, né? Mas ele entendeu. O que eu não posso é fazer isso aqui, ó. E recebe, ó, dá prova, sem nada. Não, isso aqui aí dá erro, né? Aí dá erro. Eu tenho que fazer assim, ó. B recebe, colocar aspas simples, ó. E eu tenho que colocar o espaço, né? Porque se eu colocar assim, ó, dá prova, ele vai ficar colado, vai ficar coladão lá, ó. O B é o da prova, mas se eu pergunto quem é A mais B, ele vai dizer que é resultado da, né? Ficou colado, né? Então, não, eu não quero isso. Sim, Diego, pode perguntar. Professor, se fosse vírgula no lugar do sinal mais, aí eu poderia fazer isso, né? Gostei da sua pergunta. Você está falando assim, se eu colocar A, vírgula, B, enter, ele não deu erro, né? Criou. Não criou, não. O da prova, né? Mas ele não concatenou, entendeu? Quer dizer, esse vírgula aí, ele considera tanto um quanto o outro, né? Mas ele não concatena. Ele não junta. Esse vírgula não é concatenação, né? Concatenação Python é o símbolo de mais mesmo. Mais. Entendeu? Bom, eu vou colocar o espaço agora aqui, ó. Espaço da prova. Fechei aqui. Tá travando um pouquinho, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a minha câmera. Pronto. Vamos ver se melhora. Pronto. Vamos ver se melhora com a minha câmera desligada, né? Ok. Bom, vamos lá. Então, voltando lá, né? Coloquei o B, agora é o espaço da espaço prova. E agora eu vou colocar, ó, a variável C recebe A mais B. Enter. Se eu pergunto quem é a variável C, ele mostra lá, ó, resultado seguido do da prova, como sendo um único literal, né? Um único literal. Eu gosto, né, do comando type. Se eu coloco type A, ele me diz que é string. Seta para cima, type B, ele me diz que é string, da classe string, né? Está dizendo que o A é um string, B é um string, e o C também, né? O C é um string também. Então, temos aí 3 strings. Eu acho que eu vi aí o Alcindo chegando, não é isso aí, Alcindo? Isso, professor. Só consegui entrar agora, estava meio ocupado, Tranquilo. mas desculpe aí o atraso. Tranquilo, tirei sua falta. O Obrigado. Clóvis apareceu, gente?
Clóvis, acho que ainda não. A Júlia, também não vi chegando. E a Quitéria, também ainda não vi chegando. Nem o Tiago. Bom, somos nós, né? Bom, então voltando lá. A concatenação, né, gente? Concatenação em Python é simplesmente o símbolo de mais, né? Olha que coisa interessante, né? O Python, ele consegue identificar se o símbolo de mais é para somar dois números ou se é para concatenar dois literais, né? Porque se eu tenho aqui um A maiúsculo, se eu tenho A que vale 2 e B que vale 7, e eu pergunto quem é A mais B, ele soma, ele faz 2 mais 7 é 9. Né? Então o Python, olha como ele é inteligente, né, gente? Entre aspas. Se ele tem o símbolo de mais, né, vamos dizer assim, ligando dois valores numéricos, ele sabe que aquele mais é a soma mesmo, né? E ele vai somar os dois valores numéricos. Agora, se você tiver dois strings, no caso aqui o A e o B, e você coloca A mais B, ele sabe também que é para concatenar. Ele sabe que é para concatenar. Então, ele junta em um único literal. É bem interessante isso, né? Bem interessante. Gente, alguma pergunta até agora? Me digam aí. A gente só viu realmente a operação de concatenação, né? Até agora, tratando de literais, né? Tudo tranquilo? Bom, qualquer dúvida, então, ou chat, ou microfone, ou levanta a mão, o que vocês preferirem, tá? Bom, vamos para o próximo, né? O que temos mais aqui a respeito de literais? Além da concatenação de literais, é comum a existência de outras operações desta natureza, né? Por exemplo, em Python, a função len, L-E-N, tudo minúsculo, né? Len. A função len, ela informa o comprimento do literal, ou seja, o número de caracteres do literal, né? Então, continuando aquele exemplo que a gente vem trabalhando, se eu pergunto quem é o len de A, ele vai dizer para mim que é 9. Né? Vamos lá, vamos fazer aqui. Se eu pergunto quem é o len da variável A, ele me diz que é 9. Né? Por quê? Porque A, que é o string, né, que forma a palavra resultado, realmente tem 9 caracteres, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, exatamente. É isso mesmo. Se eu pergunto quem é o len do B, ele vai dizer que é 9. O B é o espaço da espaço prova, né? São 9 caracteres, deixa eu ver. Então, pelo jeito, ele conta o espaço também, né, gente? Espaço ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente. Vocês perceberam que nessa conta de caracteres, espaço é contabilizado também, né? O espaço é contabilizado também. Bom, e se eu pergunto quem é o len, seta para cima e muda aqui, quem é o len do C, ele vai me dizer que é 18, né? Porque C é a concatenação do A com o B. Então, é o resultado da prova. Se um tem 9 e outro tem 9, se eu concateno, 18, né? Faz sentido totalmente. Ok, gente? Então, a função len
ela me diz quantos caracteres tem um literal, né? Quantos caracteres tem um literal? Deixa eu adiantar uma coisa aqui para vocês. Eu gosto de aproveitar essa aula para já adiantar alguma coisinha a respeito de listas, né? A respeito de lista. Lista, na verdade, a gente só vai ver lá para frente, viu? É assunto da AB2 até. Listas são variáveis compostas homogêneas. Ó, a gente só vai ver lá na volta às aulas, dia 17 de janeiro, né, gente? Olha, beleza. Nossa primeira aula de volta às aulas aí, a gente vai falar de listas, né? Ou variáveis compostas homogêneas. Mas vocês vão ver que muito do que se aplica a literais se aplica às listas ou aos vetores, né? Também. O que eu estou chamando de lista, vetor? Que diabo é isso que eu estou falando aqui? Olha só. Vamos supor que eu queira criar em Python, eu queira armazenar no Python o vetorzinho aqui, ó, um vetor, sei lá, um vetor V aqui, ó, onde V digamos, 2, 4 e 6. Pronto, tá vendo aqui, ó? V é um vetor com 3 elementos. Os números 2, 4 e 6. Ok? Como eu faria isso em Python? Né? É exatamente do jeito que eu fiz aí no slide, viu, gente? V recebe, abre colchetes, ou seja, os colchetes são utilizados para listas em Python, né? 2, vírgula, pode colocar espaço ou não, 4,6. Fecha colchetes, Enter. Se eu perguntar agora quem é V, ele vai me dizer que é o 2, 4, 6. Tá? De forma que, se eu pergunto quem é o len do V, o que vocês acham que vai aparecer aqui, hein? 3, né, gente? 3. Len de V é 3. Né? Len vem de length, né? Palavrinha em inglês, né? Quer dizer comprimento, chata da gente falar por causa do TH, né? De colocar a língua entre os dentes, né? Length. Então é o primeira sílaba aí, né? As primeiras 3 letras, né? Length, de comprimento, tá? Qual é o comprimento do literal? Ou seja, quantos caracteres tem aquele literal? Ou então, quantos elementos tem em uma lista? Tá? É a mesma coisa, a mesma função. O vetor V, ou a lista V, tem 3 elementos, né? Eu consigo ver isso utilizando a função len. Ok? Muito bem, muito bem. Alguma dúvida, gente, até aqui? Alguma pergunta? Tudo tranquilo, né? Qualquer dúvida, podem perguntar. Tá bom, o que mais? É possível... Epa, peraí, Ctrl Z. É possível identificar qualquer caractere de um literal. Como é que eu faço isso? É só colocar a variável, o nome da variável, né? Entre colchetes, o índice do elemento ou do caractere. Interessante, eu coloquei aqui, ó, A entre colchetes 1, ele me retornou, gente, a letra E minúsculo, né? Estão vendo aí? A variável A é a palavra resultado, né? E eu pergunto quem é o A índice 1, ele me diz que é a letra
E minúsculo, né? Interessante isso. Se eu pergunto quem é o A índice, ou entre colchetes, 0, aí sim é que ele retorna para mim o R maiúsculo, não é? Vamos fazer isso aqui. Cadê? A variável A é resultado, né? Se eu pergunto quem é A índice 1, ele me diz que é a letra E. Se eu pergunto quem é o A índice 2, ele me diz que é o S. Para eu pegar o R, seria o A índice 0. Dá uma olhada nisso aí, não é? Ou seja, qual é a conclusão bem simples que a gente chega? É que o índice dos elementos, né, em Python, ele se inicia no 0 e não no 1. Tá? O primeiro elemento é o elemento de índice 0. Quer ver? Ó? Olha o Vzinho aqui, ó. 246. Se eu pergunto quem é o V índice 0, ele me diz que é o 2. Se eu pergunto quem é o V índice 1, ele diz que é o 4. Se eu pergunto quem é o V índice 2, ele me diz que é o 6. Tá? Se eu pergunto quem é o V índice 3, gente, aí ele dá a mensagem de erro, né? Porque não existe esse elemento, né? Elemento índice 3, não existe. Aí, list index out of range, né? O índice da lista está fora do intervalo, né? Ok? Interessante isso, né? É muito interessante. Quer dizer, a gente tem que estar atento a isso. O índice em Python, o índice dos elementos, né? Ele se inicia no 0. Quer dizer, o primeiro elemento é o elemento de índice 0. Não é o elemento de índice 1, como é no MATLAB, né? Por exemplo, né? É o índice 0, igual é no C, né? Na linguagem C, enfim. Ok? Se eu pergunto... O B é o tal do espaço da prova, né? Se eu pergunto quem é o B índice 0, ele me retorna que é o espaço, realmente, né? Enquanto que o B índice 1 é o D, né? Bom, aí ficou fácil pra gente, né? Ok? Mais uma vez, viu, gente? Demora um pouquinho pra gente se acostumar, lembrar disso daí, mas em Python, os elementos, o índice dos elementos se inicia no 0 e não no 1, ok? O primeiro caractere de um literal é o nome da variável entre colchetes 0 e não 1, certo? Bom, tudo bem, vamos lembrar disso aqui. O que temos mais aqui? Vamos lá, acompanhando pelos slides, né? Ó, o símbolo 2 pontos, ele define um intervalo de indexação. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu digitei assim, ó. A, entre colchetes, do 0, 2 pontos, 1. Ou seja, do 0 ao 1. Mas olha o que ele retornou aqui para mim, ó. Ele só retornou o caractere R maiúsculo. Ele não pegou o R e o E. Que interessante isso, né? Para ele pegar o R e o E, só se eu colocar A entre colchetes 0, 2 pontos, 2. Isso é bem interessante também, né? De novo aqui, vou limpar a tela. Quem é o A? O A é resultado. Se eu pergunto quem é A do 0, 2 pontos, 1, ele me diz que é só o R. Se eu colocar do 0, 2 pontos, 2, ele me diz que é o RE. 3, RES.
Qual é a conclusão que a gente chega, hein, gente? É que nesse esquema do 2 pontos, ele vai do índice inicial, mas ele para antes de chegar nesse valor final do índice, viu? Deixa eu escrever isso aqui. Ele vai, ó, aqui, ó, do valor inicial, 2 pontos, até o valor final, sendo que esse valor final aqui, ó, é intervalo aberto. Né? Lembram, né? Intervalo aberto, fechado, né? Ele inclui o valor inicial, mas ele não inclui o valor final. É isso que está acontecendo, né? Quer ver? Eu vou pegar aqui a segunda sílaba, né? Eu vou até escrever aqui embaixo. Ó. R, E, S, U, L, T, A, D, O. Não é isso? Resultado. Tá. Eu vou colocar o índice aqui embaixo. Ó. Índice 0, índice 1, índice 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Estão vendo, né? Eu coloquei a palavra e os índices referentes a cada elemento, um embaixo do outro. Ó. Ficou feio, né? Vou tirar. Pronto. A gente olha aqui. Certo? Então, vamos supor que eu queira pegar a segunda sílaba, S-U-L. Como é que eu faria isso, hein, gente? Deixa eu ver. S-U-L. O S é índice 2. Aí é fácil. 2 pontos. Mas se eu colocar 4, ele não vai não, gente. Ele não vai não, ó. Ele só pega o S e o U, né? Ele pega o 2 e o 3, que é o S e o U. Ele não pegou o L, não. Para pegar o L, eu teria que colocar, ó, do 2 ao 5. Aí ele iria até o L, que é o 4, né? Vocês entenderam isso? Isso é complicado um pouco, né? Quer dizer, a gente tem que se acostumar com isso. Em Python, esses intervalos, ele vai do valor inicial até antes do valor final. Não inclui o valor final, não, gente. É intervalo aberto no valor final, tá? Intervalo aberto no valor final. Tenham muito cuidado com isso, né? Professor, para pegar esse costume, só praticando exatamente, Cleidson. Exatamente. Porque vocês podem até aceitar, né? Agora, aqui e tal, mas na hora de fazer mesmo, na hora de programar, quando a gente chegar na aplicação disso, na parte de programação, né? É fácil de esquecer, né? Isso, porque é meio difícil de assimilar, é verdade. Só com a prática mesmo, viu? Por exemplo, se eu quero pegar agora a terceira sílaba, TA, né? Seria o quê? É do 5 até o 6? Não, 6 não, até o 7. Senão ele não pega o 5 e o 6. Ó, TA. E o DO seria do 7 até o final, né? Até o 9, tá? O 7 é o 9. Ele pegou o DO, né? Quer dizer, eu fiz a divisão silábica aí, ó. A última sílaba é A, 7, 2 pontos, 9. Ok? Porque ele começa no 7 e vai até o 8. Ele exclui esse 9, gente. Ele exclui o 9, né? Ok?
Me digam, alguma pergunta? Aí, chatinho isso aí, né? Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Professor, palavras com hífen têm a mesma mecânica? Eu não sei se eu entendi, Cleidson, mas o hífen, ele entende como caractere também, entendeu? Então, acho que é a mesma ideia. Mesma ideia, né? Não sei se foi essa a sua pergunta. Isso, exatamente. Perfeito, exatamente. Ele vai entender, né, os hífens como sendo caracteres, e na verdade são, né? Na verdade são caracteres mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a Quitéria conseguiu aparecer aí, não foi, Quitéria? É isso, deu um olá, deu o ar da graça, né? Cadê? Cadê a Quitéria? Quitéria chegou, mas já saiu. Foi tão rápido, deu nem tempo de dar um oi. Mas daqui a pouco ela volta, com certeza. Certo, gente? Muito cuidado com isso aí, né? Esse negócio de valor inicial, valor final, mas ele exclui o valor final, né? Inclui o valor inicial. Não dá para fazer isso com aquele negócio de vetor que a gente estava vendo lá? O vetor, dá para fazer isso aqui? Vetor, eu quero do 0 até o 2, para ele pegar o 0 e o 1. Sim, né? Olha lá, pegou o 2 e o 4, né? Se eu colocar V do 1 até 0, 1, 2, mas eu colocar até 3, ele pega o 4 e o 6, né? Funciona da mesma forma, né, gente? Da mesma maneira. Ok? Tudo certo então, gente? Podemos avançar um pouquinho aqui. O que é isso aqui? Do primeiro. Não, aqui não. Do primeiro ou não sei o que até o último. O que é isso aqui, hein? O que é isso aqui? Ah, já sei. Estou vendo aqui pelos exemplos, ó. Ainda pega os espaços, né? Isso, Matheus. Considera espaço também, né? Como sendo caractere. Gente, esse negócio do primeiro elemento, ou então até o último, o que é isso aqui? É o seguinte, olha, se eu não disser quem é o valor inicial, ele vai pegar do primeiro elemento até antes do valor final, tá? E se eu não disser quem é o valor final, aí ele pega do valor inicial até o fim, entendeu? Até o fim. Vamos fazer um teste aqui? De novo, a palavra resultado, né? Então, se eu coloco assim, ó. Eu quero da primeira. Então, não vou colocar nada. 2 pontos. Eu quero que ele vá até o L. Então, até o L seria, vejamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Passa 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai pegar Resul. Quer ver? Ó, aqui, ó. Eu estou no trabalho, vou aqui pegar meu almoço, deu inveja agora. 10 minutos eu volto, tá? Tranquilo, sem problema, Cleiton. De qualquer forma, né, a aula tá gravada também, se quiser dar uma conferida lá depois, ver se perdeu alguma coisa, tá. É muito bom ter a aula gravada, né? Muito bom. Ok, gente, então, vocês estão vendo lá, ó? Se eu não digo o valor inicial, ele pega do começo até antes do valor final que eu forneci, né? Eu vou pegar agora o TADO, tá? TADO, como é que eu faço isso? Então, o valor inicial seria, deixa eu contar, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
o T é o 5, eu acho, se eu não contei errado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, isso. Se eu não disser quem é o valor final, ele vai até o final, quer ver? Ó, TADO, ele pegou do elemento 5, lembrando que começa do 0, e foi até o fim, ok? Antes que vocês me perguntem, se eu não fornecer nem o valor inicial, nem o final, poxa, é claro que ele vai pegar do primeiro até o último, mas aí era melhor digitar a variável A logo, né? Sem esse colchete de 2 pontos, né? Mas ele vai. Segue a lógica, né? Se eu não digo o valor inicial, ele pega desde o primeiro. Se eu não digo o valor final, ele vai até o final. Ok? Alguma pergunta com relação a isso aí? Olha, gente, algumas questões no Python, no The Huxley, que é onde a gente vai fazer as 5 listas de exercício, todas as provas práticas, né? Reavaliação, prova final, inclusive. Algumas questões envolvem literais, tá? Strings. Então tem que saber realmente isso aí, né? E como eu já falei, alguns desses conceitos são utilizados para listas também, ok? Então isso daí é importante, sim, com certeza é importante. Bom, vamos lá, vou avançando aqui. Isso daqui é um negócio meio fora de lugar, viu? Meio fora de hora aqui, ó. Comando de atribuição, né? Isso aqui a gente já viu. O comando de atribuição permite fornecer ou atribuir um valor a uma variável. Isso a gente já sabe, né? O comando utilizado para definir esse operador é o símbolo de igual. Nenhuma novidade até aqui. O que ele quer mostrar aqui, ó, aqui em Python, se você colocar assim, ó, x, y recebe 1, vamos supor que o cara queria fazer assim, ó. Eu queria que o x e o y recebesse 1. Aí ele vai lá e tentou digitar x, vírgula, y recebe 1. Não, isso aqui não vai dar certo não, né? Ou você faz x recebe 1, enter, y recebe 1, enter. Ou então você pode fazer isso aqui, ó, como ele fez. X recebe y, que recebe 1. Então ele vai do final para o começo, né? Ele vai fazer assim, ó. Primeiro y recebe 1, beleza? E depois x recebe y, que vale 1. Então fica os dois iguais a 1, né? No final das contas, ok? Então isso aqui é bobagem, né? Vou colocar aqui, ó, x minúsculo recebe y minúsculo que recebe, e não precisa ser 1 não, pode ser qualquer coisa, pode ser um caractere aqui, ó, também, ó, uma palavra, pronto, aqui, ó, enter. Se eu pergunto quem é x, ele me diz que é palavra, se eu pergunto quem é y, ele me diz que é palavra também, ok? Então, tá, tudo bem, isso aí só uma observação meio fora de hora, como se fosse um intervalo, assim, os comerciais, né? E, na verdade, o conteúdo mesmo, a teoria da aula da gente, ela se encerra nesse slide anterior aqui. Eu só gostaria de fazer mais uma observação com relação a esse esquema aí do 2 pontos, que seria o seguinte, viu? Já adiantando alguma coisa de estruturas de repetição. Vamos lá, quer dizer, então, que a variável C é o resultado da prova, né? Tudo bem. E eu falei que se eu quiser pegar um intervalo aqui, ó, seria o valor inicial
Então, vamos fazer o seguinte, eu quero pegar só esse DA aqui, ó. Só o DA. Só esse DAzinho aqui, ó. Seria como que eu iria colocar aqui entre colchetes, né? Seria o valor inicial do D, que, deixa eu ver quanto é, né? Seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O D é o 10. 2 pontos. Não posso colocar até o 11, né, gente? Porque o 11 ele exclui. Ele pega realmente do 10, mas ele não vai até o 12. O 12 é intervalo aberto, né? Então, tem que colocar até o 12. Olha lá, ele pegou o DA, né? Aí ele pegou o DA. Eu não entendi esse seu 11 aí, Matheus, mas eu acho que seria o valor inicial 10 e o valor final 12, porque ele não vai até o 12, ele vai até o 11. Então, o 10, né? O 10 e o 11. Tudo bem, tudo bem. Agora deixa eu pensar um pouco aqui. Quer dizer, valor inicial, valor final. Eu sei que ele não vai até o valor final. Mas o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, era o seguinte. Esse comando, ele também pode ser escrito da seguinte forma. Ó. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. C, entre colchetes, valor inicial, 2 pontos, valor final, lembrando que ele não vai até o valor final. E o que é esse outro 2 pontos 1 aí? Deixa eu dar um enter para ver o que vai acontecer aqui. Deu a mesma coisa, né? Esse 1, gente, é o passo. A ideia é ir do valor inicial, inclusive, até imediatamente antes do valor final, de 1 em 1. Quer ver? Vou colocar um intervalo maior aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, do 5. Vamos ver o que é que vai dar aqui, ó. É o tá do espaço dá, né? Ele pegou do 5, realmente, deixa eu ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sim, realmente o T seria o elemento índice 5. Até o 12, né? De 1 em 1. Né? Ele foi de 1 em 1. Agora, o que acontece se eu colocar, por exemplo, do 0 até o 12, por exemplo, de 2 em 2. O passo agora é de 2 em 2 e não de 1 em 1, né? Deixa eu dar um enter. Ixi, olha que doidice que ele apareceu aí, né? RSLAOD, o que ele está fazendo, gente? O que foi que ele fez, né? Deixa eu explicar. Ele fez do 0, inclusive o 0. Eu vou dizer, ele fez do 0 até o 11, incluindo o 11, ok? Sendo que de 2 em 2. Ou seja, ele pegou o índice 0, que é o R, aí 0 mais 2, né? 2. Aí ele pegou 0, 1, 2. Por isso que ele pegou o S, mais 2. O L, mais 2. O A, mais 2. O O, mais 2. O D. Mais 2 o D. Né? Foi do 0 ao 12, de 2 em 2, né? Excluindo o 12. Né? Então, assim, quer dizer, eu posso fornecer o passo também. Né? Opa, deu a rua, apareceu uma palavra aqui, ó, rua. Tem um espaçozinho aqui no final, né? Foi do 0 ao 12, de 3 em 3. Ou seja, de 0 a 12, de 3 em 3, gente, né? De 0 a 12, de 3 em 3. Então, seria o 0, 0 mais 3, 3, 3 mais... deixa eu colocar aqui. É assim, ó. É do 0, 2 pontos,
ao 12, de 3 em 3. Que valores são esses? São 0, 3, 6, 9. O próximo seria o 12. Mas ele não chega até o 12. Então, são os elementos de ordem, né? O índice 0369. Foi isso que ele fez, né? Deixa eu ver. Cadê o Czão lá? Seria o 0, o 3. 0, 1, 2, 3. O 3 é o U. O 6, 3, né? 4, 5, 6 é o A. Exatamente. E o 9, ó, 6, 7, 8, 9 é o espaçozinho. Lá, é o espaçozinho. Por isso que deu rua espaço, né? Ok? Então, isso aí já é uma informação para vocês que vai ser muito útil quando a gente for ver estrutura de repetição. Porque estrutura de repetição definida. Porque é exatamente assim que acontece, né? É do valor inicial, inclusive, até antes do valor final de P em P. Ou seja, o passo você define, né? Depois desse segundo 2 pontos aqui, ok? Matheus fez uma pergunta aqui, um comentário. Ó, C de 0 ao 8 de 2 em 2 daria A. O mesmo que C de 0 a 12 de 2 em 2. Bom, deixa a gente... Daria o mesmo que C de 0 a 12 de 2 em 2. Se você coloca... Veja bem. Você coloca do 0 até o 8 de 2 em 2, isso implica em ser o 0, o 2, né, os índices, né, o 4 e o 6. Ele não chega no 8, ok? E depois você perguntou assim, e se eu colocar do 0 até o 12, de 2 em 2? Acho que não, hein? Porque aí seria o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 é que ele não pega. Né? O 12 é o que ele não pega. Então, assim, do 0 ao 8 de 2 em 2 é uma coisa. 0, 2, 4, 6. Do 0 ao 12 de 2 em 2 é o 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ok? Não chega no 12. Assim como não chega no 8, né? Também. Entendeu aí, Matheus? Pode perguntar. Professor, mas quando tem lá, resultado da prova, aí o senhor colocou o 0, 12 e o 2. Sendo que eu contei não tinha, em 2 em 2 não chegava a 12. Aí, por isso que eu perguntei se o 0, o 8 e o 2 daria mesmo resultado. Eu não sei se você está vendo aí na tela, o C do 0 ao 12 de 2 em 2 dá esses caracteres. R, S, L, A, O, D. Né? Mas se eu coloco C do 0 ao 8, 2 em 2, não, ele vai dar menos caracteres, né? Dá R, S, L, A. Ele não pegou o O e o D, que seria exatamente os caracteres índice 8 e 10, como está no slide, né? Como eu desenhei, escrevi agora há pouquinho aí. Entendeu? Entendi. Não é? Do 0 ao 8 de 2 em 2 seria 0, 2, 4, 6. O 8 não entra. 0 a 12 de 2 em 2 seria 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 não entra. Ok? Então, são 6 elementos no segundo, 4 elementos no primeiro, né?
4 valores, né, para o índice, né? Certo, gente? Mais alguma pergunta? Bom, então, olha, gente, então eu vou fazer o seguinte, viu? Realmente, como vocês estão vendo, o conteúdo da aula terminou aqui. Esse conteúdo é o conteúdo da aula que vem. E eu estou vendo que a pessoa que estava fazendo o serviço aqui em casa, parece que ele está indo embora. Deixa eu desligar o meu microfone. Eu vou dizer para ele não ir embora. Eu estou já indo falar com ele lá. Só um instantinho, viu? Pronto, estou fazendo um serviço de encanação aqui na minha casa e o rapaz está indo embora agora e eu quero falar com ele antes. Mas, enfim, coincidiu, né? Esse assunto é o assunto da aula que vem, né? Comandos de entrada e saída. É um assunto assim. E agora começou meu cachorro a latir, pronto. Ele já viu o encanador, pronto, se animou. Essa aula é importantíssima, gente, importantíssima essa aula que a gente vai ver a próxima, né, de comandos de entrada e saída de dados, porque é nessa aula que a gente vai aprender como fazer entrada de dados, como fazer a saída de dados. Eita, que o bicho está animado. E a gente vai escrever o primeiro algoritmo completo. É um labrador de 1 ano, viu? O primeiro algoritmo completo em pseudocódigo e o primeiro programa. A gente vai implementar esse algoritmo já em Python, o primeiro programa completo. Então, não percam essa aula. Não percam essa aula, tá? Não vai ser aula de segunda-feira, uma vez que segunda-feira é feriado da República, né? Proclamação da República, mas vai ser na quarta da semana que vem. Já vi aqui na programação também que vocês vão ganhar um presente de proclamação da República, que é mais uma atividade para casa, né? A nossa quarta atividade de casa. Eu ainda não liberei lá no Moodle, viu? Eu vou fazer isso. Agora o Moodle foi almoçar. Ou não, foi não. O que é isso? Falando mal do Moodle aí, né? Eu vou liberar essa atividade aqui para vocês. Eu vou liberar. Vou liberar agora, gente. Ó, mostrar expressões literais, mostrar os slides. Mas aí não adianta eu liberar a atividade, porque eu tenho que mudar. Não, esquece isso. Eu vou fazer isso depois do almoço, porque eu tenho que colocar as datas, né, de limite de entrega. Mas, enfim, vocês devem estar vendo aí, é uma atividade que vocês vão ler um texto a respeito sobre linguagens de programação, ler o texto, e depois vocês vão fazer uma pesquisa na internet a respeito da linguagem de programação Python. Né? E esse texto vocês vão ou dar um upload lá no próprio Moodle de um arquivo, de preferência, né? Um PDF, por exemplo. Ou então vocês vão digitar lá no próprio Moodle. É melhor o upload, né? Do arquivozinho no próprio Moodle, tá? Tem uma atividade complementar aqui e tal, e maravilha.